A gente também apresentou a disciplina, né, a componente curricular Biologia. Aí depois a gente começou a discutir a biologia como ciência. Aí falamos um pouquinho do método científico. Aí discutimos também acerca do objeto de estudo da biologia, que é a vida. E eu expliquei para vocês que a vida seria a capacidade de metabolizar. Então, tudo aquilo que metaboliza é vivo. E esse metabolismo ele se caracteriza por uma série de reações, né? Uma série de manifestações que fazem com que, na verdade, obviamente, o ser vivo ele exista. Então, a gente, na primeira semana de aula, foi basicamente isso. Ok. Depois na segunda semana de aula, nós passamos a discutir como supostamente essa vida surgiu, né? Sem perder de vista as características gerais que um ser vivo deve apresentar. E aí, essa origem da vida, ou essa suposta origem da vida, a gente discutiu dentro de algumas perspectivas, né? Então, a gente viu que existem algumas hipóteses que tentam explicar como essa vida surgiu. Então, a gente fez uma linha e a gente percebeu que, na verdade, as ideias acerca da evolução da vida, essas ideias foram evoluindo, né? A gente parte de um momento em que a explicação para a vida ela se baseia única e exclusivamente na fé e chega até um conjunto de ideias que é defendido pela ciência. Então a gente sai de uma explicação exclusivamente religiosa e passa a ter agora uma explicação altamente científica, sem estabelecer juízo de valores, se está certo ou se está errado. A gente deixou bem claro que a gente precisa perceber que tudo e qualquer coisa que exista ou que seja discutido deve ter sempre mais de um ângulo de visão. Porque a partir do momento que a gente estabelece vários ângulos de visão, a gente percebe que, na verdade, as coisas podem ser explicadas das mais diferentes formas, sem necessariamente dizer que uma está certa e a outra está errada. Então, a gente discutiu a origem da vida e viu que a biologia tenta explicar essa origem de uma forma científica. E aí, qual é a hipótese mais aceita? Que a vida é resultante da evolução química gradativa. Lembram disso? Sim. Bom, o que significa isso, Newton? Evolução química gradativa. A gente chegou à conclusão que, na verdade, o que aconteceu, o que supostamente possa ter acontecido para que a vida surgisse no planeta? Uma grande quantidade de reações, né, químicas foram ocorrendo em meio à água líquida e o resultado dessas reações foi exatamente a formação das primeiras células, né? Para isso a gente precisou fazer uma viagem no tempo. A gente precisou se prender à matemática, à física, que juntas elas tentam explicar através de cálculos como supostamente tudo surge. Então a gente foi lá no Big Bang, entendeu como o ponto inicial, né? Essa grande explosão que libera uma grande quantidade de poeira cósmica e de energia. Essa poeira cósmica provavelmente composta dos primeiros átomos do primeiro elemento químico, que é o hidrogênio. E com o passar do tempo, esse material ele foi se condensando, né? Ele foi se organizando e aí foi dando origem às galáxias. Átomos de hidrogênio se fundiram, formando átomos de hélio. Esses átomos de hélio se agruparam, formando uma grande estrela, que hoje é o Sol, né? E em torno desse Sol formou-se um sistema conhecido como Sistema Solar, que é representado por um conjunto de planetas, né, que ficam orbitando o Sol. Dentre esses planetas, eis que surge o planeta Terra. Bom, só que se a gente fizer um cálculo e tentar traçar uma linha do tempo, certo?
e tentar imaginar, por exemplo, do Big Bang até o surgimento da Terra, se passaram 15 bilhões de anos. Então você tem aqui o Big Bang, né? E depois desse Big Bang, a gente percebe que somente após 15 bilhões de anos, o planeta Terra surge. Então você fica imaginando, bom, se eu fizer uma continha aqui, o Big Bang, ele aconteceu mais ou menos há 20 bilhões de anos atrás. Está aqui, né? Então, Big Bang. Então, aproximadamente 20 bilhões de anos. E do Big Bang, obviamente com todos os eventos aqui, né? Entre e o surgimento da Terra, passaram-se então 15 bilhões de anos. Então aqui, ó, esse período aqui, esse intervalo, equivale a 15 bilhões de anos. Se a gente for então definir uma suposta idade da Terra, a Terra vai apresentar aproximadamente 5 bilhões de anos. Concordam? Sim. Bom, e aí quando a gente vai datar a idade das primeiras células, então essas primeiras células, gente, elas estão aqui datadas em aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Ora, então a gente percebe aqui que existe um outro intervalo aqui, de aproximadamente 3,5 bilhões, não é isso? De anos. Concordam comigo? Sim. Bom, então é aí que vai entrar exatamente o entendimento que, durante esses 3,5 bilhões de anos, a Terra ela era desabitada. Ela foi então se preparando para abrigar a vida. Então, obviamente, nesse intervalo aqui, foi acontecendo evolução química gradativa. E no final dessas reações, olha o que acontece. As primeiras células, portanto, elas se formam. Então aqui, gente, observe que a Terra surge, mas nem sempre ela foi habitada, tá vendo? A Terra surge, leva um período se preparando para ser habitada. De quanto tempo foi mais ou menos esse período? 3,5 bilhões de anos. Nildo, eu posso entender que durante esses 3,5 bilhões de anos não existia nenhuma forma de vida? Com certeza. A Terra, nesse período aqui, gente, era um ambiente completamente inóspito. O que significa algo inóspito? Aquele ambiente com condições extremas. É claro que se a gente pensar hoje, vamos imaginar aqui. Deixa eu só. Vamos imaginar aqui. Peraí, me explica aí direitinho. Ó, Big Bang, surgimento do universo. Ok. Aí você me disse que depois de 15 bilhões de anos, aparece o planeta Terra. Então a idade da Terra é aproximadamente de 5 bilhões de anos. E o primeiro ser vivo, ou as primeiras células, elas datam 1,5 bilhão de anos. Então aqui, nesse período aqui, a Terra é um ambiente completamente inviável para a vida. Então é preciso acontecer aqui algumas transformações para que essa vida surja. E aí o que acontece? Vamos imaginar, portanto, o que é que pode ter acontecido aqui. Bom, então vamos imaginar aqui, gente, o seguinte. Tentem viver um filme aí, tá? Passando um filme na cabeça de vocês. E aí, os pontos-chave aqui. Big Bang,
surgimento da Terra e surgimento das primeiras células. Esses são os pontos que a gente deve levar em consideração. Tá aqui. Bom, vou arrastar aqui para o lado, certo? Para a gente aqui tentar analisar. Arrastando aqui para o lado. Para a gente considerar essa hipótese uma hipótese viável, vamos pensar então em uma Terra primitiva. Então, ó, vamos pensar aqui nas características da Terra primitiva. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem que fica muito melhor do que a gente desenhar. E a gente vai narrando a imagem, certo? Tá muito lento ou a velocidade da aula tá boa aí? Tia, Oi. me veio uma pergunta aqui. Quanto tempo os dinossauros ficaram na Terra? Olha só, eles desapareceram há aproximadamente 70 milhões de anos atrás. Então, se a gente pensar que eles representaram um grupo de répteis, né, que exatamente dominaram a Terra naquela época, a gente pode então, a partir de datamento fóssil, pensar mais ou menos em que período eles surgiram e em que período, geralmente, ou melhor, em que período, não de uma forma precisa, mas aproximadamente, eles desapareceram. Então, imagine, o que hoje o planeta é dominado por um outro grupo, que é o grupo dos mamíferos, a gente vai perceber, então, que houve uma época em que os mamíferos, entre aspas, né, não eram nada. Para vocês terem ideia, os primeiros mamíferos viviam embaixo da terra. Por que, Nilton? Porque se eles viessem para a superfície, eles seriam predados pelos grandes dominadores da época. Então, se a gente pensar entre o desaparecimento e o surgimento, a gente pode traçar aí mais ou menos entre 200 milhões e 240 milhões de anos, quando os dinossauros surgiram. Tá bom, obrigada. Então é muito tempo, né? É muito tempo. Ô, Nildo, e por que eles desapareceram? Aí, Vi, a gente pode imaginar o seguinte, que obviamente eles desapareceram porque aconteceu algo no planeta, né? Alguma transformação no planeta, e essa transformação que o planeta sofreu impactou de tal forma que os dinossauros não conseguiram superar essas adversidades impostas pelo planeta. É o que a gente chama de seleção natural, né? Ou a espécie resolve o problema, ou então ela está condenada a desaparecer. Então há uma hipótese de que naquela época, há 70 milhões de anos atrás, infelizmente, a Terra ela se colocou no meio de uma rota de um asteroide de aproximadamente 70 quilômetros de diâmetro. Então é como se você tivesse um corpo viajando no espaço que apresenta um tamanho equivalente a uma distância de Cruz das Almas, Feira de Santana. E aí o que acontece? A gente sabe que esses corpos não viajam a uma velocidade baixa, né? É uma velocidade extremamente alta. Aí imagine esse corpo de 70 quilômetros de diâmetro entrar na atmosfera terrestre, se chocar com a superfície terrestre. Então foi uma explosão muito grande, né? Por conta da velocidade e do tamanho. E aí essa explosão, esse choque com a superfície da Terra, levanta uma grande quantidade de poeira, né? Partículas ficaram em suspensão no ar. E essas partículas, a quantidade foi tão grande que bloqueou a entrada da luz solar. Ora, sem luz solar, deixa de haver fotossíntese. Então as plantas começaram a morrer. Essas plantas mortas, plantas são base da cadeia alimentar.
além de não fornecer mais alimento, essas plantas ainda entraram em decomposição. E na decomposição, portanto, liberou uma grande quantidade de gases tóxicos. E aí, os primeiros organismos a sofrer esse impacto, obviamente, foram os dinossauros. Eles foram morrendo, porque não tinha alimento, o oxigênio ficou escasso, muito gás tóxico, a temperatura no planeta deve ter aumentado, né, por conta do CO2 e do metano que foi liberado na decomposição, e tudo isso impactou de tal forma para que os dinossauros desaparecessem. Essa é a hipótese mais utilizada para explicar por que eles desapareceram. Mas Pedro levantou a mão aqui também. Pode falar, Pedro. Oi, bom dia. Bom dia, meu cara. Então, o Alberto perguntou quem foi que criou a teoria do Big Bang. Eu olhei, eu pesquisei e respondi pra ele, só que eu não sei se realmente foi esse cara. Aí eu queria saber se o senhor podia responder. Quem cria a teoria do Big Bang? Você já ouviu falar em um telescópio que recebe um sobrenome chamado Hubble? Não. Pois é. A gente falou, tio, eu acho. Como? Pode E falar. a gente já viu isso no módulo, Lá já. embaixo me lembro, eu tinha falado pra gente. Ou foi Chacatião, um dos dois. Então vamos lá. Olha só. Existe Lá um embaixo não cara, foi Tchacatinho. na verdade, essa teoria é um conjunto de pensadores. Agora, quem é o mais importante? Um cara chamado Georges Lemaitre. Se escreve assim, ó, Georges Lemaitre, certo? Então ele é o criador. Ele é que propõe essa teoria. Agora, essa teoria na verdade, é um conjunto, né, de pensamentos. Inclusive, ele vai buscar lá no trabalho de Einstein a famosa teoria da relatividade para associar a essa ideia de que o universo surge a partir de uma grande explosão. Você encontra muita coisa relacionada a isso, certo? Na revista Galileu. Exatamente. É esse cara aí mesmo. Pedro colocou aqui no chat. Responde aí, Pedrinho. Respondeu, eu acho, obrigado. Porque o Claro, Alberto meu que cara. perguntou, né? Aí ele. Isso é bom. É bom que vocês discutem entre vocês aí. Interessante essa parte. Bom, então vamos lá. Se a gente pensar aqui, gente, em uma característica, né, possíveis características para a Terra primitiva, então deixa eu arrumar aqui uma imagem da Terra primitiva, que a gente discute melhor aqui. E vocês vão entender aonde eu quero chegar. Deixa eu só carregar aqui a imagem, tá certo? Ver se o Google aqui, o Bing entende aqui minha mensagem. Planeta Terra no início. Também não. Se eu não achar que eu vou ter que desenhar mesmo. Eu conto com a colaboração de vocês. Ô tio, Oi. quando tinha escrito Terra Primitiva,
não tinha saído, mas quando escreveu Planeta Terra Primitiva, apareceu várias imagens também. Mas não, nenhuma que eu gostaria, não. Aí eu vou precisar desenhar. Não, nenhuma dessas. E olha que é uma imagem bem comum, viu? Deixa eu tentar aqui de novo. O Bing é limitado. Aqui, beleza. Ótimo. Essa aqui é mais legal. Pronto. Show. Bom. Todo mundo está visualizando aquilo de forma bem legal? Eu tô. Sim. Beleza. Tia, deixa eu te avisar uma coisa. Pode falar. Eu falo isso para todos os professores. Meu microfone no Teams demora um pouquinho para processar. Então, eu tô aqui, eu só clico e aí demora uns 2 segundos para abrir, tá? Aí, tipo, se você me chamar, eu... Não, tio, tô aqui, é por conta do microfone, que é um pouco devagar. Sem problema. Olha só. Então aqui, gente, o nível do que foto é essa? Que imagem é essa? Obviamente aqui, gente, é algo que tenta retratar o que era a Terra no período inicial dela, ou seja, logo quando a Terra foi formada, né? Então observe que é um planeta com condições ambientais totalmente diferentes do que nós temos hoje. Primeiro, a gente precisa pensar, essa atmosfera aqui, obviamente, eu vou chamar de uma atmosfera primitiva. Por que essa atmosfera primitiva? Porque é uma atmosfera, gente, completamente diferente do que nós temos hoje, principalmente em termos de composição química, tá? Você tem a atmosfera, nessa época aqui, formada de gases altamente tóxicos e reativos. Que gases seriam esses? Metano, amônia, gás hidrogênio, e a única coisa que a gente já conhecia, ou melhor, que já tinha e conhece até hoje, depende, é o vapor d'água. Então, observe, gás metano é tóxico, gás amônia, tóxico, gás hidrogênio, altamente reativo. A única coisa aqui mais amena é o vapor d'água. Se você, então, olha a superfície, observe que a superfície terrestre não é uma superfície sólida, tá vendo? O que a gente vê aqui, na verdade, é um oceano, um mar de magma. Então, isso aqui é magma, gente. Se tem magma, na verdade, o que você tinha? Obviamente, atividade vulcânica extrema. Se a gente pensar ainda, observe que essa atmosfera não tem nenhuma proteção em relação à radiação solar. A radiação solar entrava aqui rasgando. Observe. Então, isso aqui é o Sol agindo sobre essa atmosfera. Então, você tem aqui intensas radiações solares. Bom, então se a gente pensar que esse magma, quando ele começava a evaporar, ele jogava mais vapor d'água lá para cima, então vamos imaginar o que deve ter acontecido ao longo de bilhões de anos. Essa evaporação do magma jogou tanta água lá para cima, essa atmosfera aqui sofria tantas descargas elétricas, gente, que de repente o que é que pode ter acontecido? Metano, amônia, gás hidrogênio e água terminaram reagindo entre si.
E ao reagirem entre si, esses compostos simples, ou mais simples, originaram compostos um pouco mais complexos. Provavelmente, então, quando o metano reage com amônia, com gás de hidrogênio e com água, formaram, portanto, os primeiros compostos orgânicos. Então, ó, os primeiros compostos orgânicos foram formados lá na atmosfera por conta das reações entre metano, amônia, gás de hidrogênio e vapor d'água. Quem foram esses compostos orgânicos? Possivelmente os primeiros aminoácidos. Então, observe que eu já tinha agora a presença de compostos orgânicos também lá na atmosfera. E de onde vieram os compostos orgânicos? Das interações entre metano, amônia, gás de hidrogênio e vapor d'água. Mas a superfície aqui, ó, constituída por magma, uma superfície líquida, ela continua evaporando vapor d'água. E aí chega um momento, pessoal, em que a atmosfera ela não aguenta armazenar esse vapor d'água e esse vapor d'água termina precipitando. E ao se precipitar, ele é mandado aqui para baixo, agora, na forma de chuva. Começou a chover no planeta Terra, num dia, e levou bilhões de anos chovendo. Não parou em nenhum momento, gente. Ora, a chuva fria, vinda da atmosfera, entrando em contato com esse magma, o que é que pode ter acontecido? O que é que vocês acham que aconteceu? Resfriamento. Resfriamento. Muito bem. Resfriamento do magma na Terra primitiva. Perfeito. E aí, por esse magma, portanto, começa a se resfriar. O que é que deve ter acontecido com a superfície da Terra? Virado sólido. Se solidificado, perfeito. Então você percebe, portanto, vocês percebem, portanto, que esse resfriamento ele promoveu a formação das primeiras rochas. Concorda? Sim. Sim. Ah, Nildo, perfeito. Show. Então imagine aqui. Olha o aspecto, então. Como muda um pouquinho. Deixa eu puxar para cá. Pronto. Estão vendo aí? Sim. Ó, Nildo, a Terra como é. Aumenta um pouquinho, tio. Vou aumentar. Por favor, imagem. Ó, Nildo, a Terra como era? Era um mar de magma. Era um mar de magma. Quando então começa a acontecer as primeiras chuvas, o que era apenas líquido começa também a se solidificar. Estão observando aí? Sim. E uma coisa interessante, Nildo. Uma coisa interessante. Além de solidificar, a gente percebe que entre as rochas que começaram a se formar, também se originaram alguns buracos, algumas crateras, e esses buracos começaram a acumular água da chuva. E o que, que a água da chuva trazia junto com ela, de lá da atmosfera? Chuva ácida. Não. O que é que tinha sido formado lá, em termos de substâncias? A partir da reação de metano, amônia, gás de hidrogênio e vapor d'água. O que é que eu acabei de falar? Aminoácidos. Exatamente. Então, observe, ó, a chuva trouxe com ela os aminoácidos. Para onde, Newton? Trouxe os aminoácidos aqui para baixo. Então, significa dizer o seguinte, que nessa superfície que começou a se solidificar, então, que começou a acumular água e aminoácidos. Essa água e esses aminoácidos acumulados deram origem ao que nós chamamos
de mares orgânicos. Ah, Nildo. Então, os primeiros mares que se constituíram aqui no planeta não eram ricos em sais, eram ricos em matéria orgânica. Que tipo de matéria orgânica inicialmente? Aminoácidos, não é isso? Concorda comigo? Sim. Tio, Sim. Sim. Pode falar. o senhor pode repetir o nome dos gases, que eu tô fazendo tipo um resumo aqui, aí eu esqueci o Tranquilo. nome. Ó, o CH4 recebe o nome de metano. Ok. O NH3 recebe o nome de amônia. Tá me ouvindo? O H2 recebe o nome de gás hidrogênio. E o Professor, H2O, só um minuto, viu, gente? E o H2O, G, é o vapor d'água. Pode falar. oi, me perdoa de verdade o atraso, é que minha internet caiu e ela só voltou agora. No problem. Isso acontece. Viu? Pode ficar tranquilo. Não tem problema não. Eu também tenho dia que a internet não quer meia comigo. Todos nós, nesse momento, estamos suscetíveis, vulneráveis a esses defeitos técnicos. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pintar aqui, que aí fica melhor. Não vou ficar procurando imagem, não. Então, aqui, gente, ó, só para vocês perceberem, nessa imagem aqui, quando então começa a chover, então aqui, ó, nesses espaços, começam a ser preenchidos por água. Obviamente que a gente tem que imaginar que são ambientes gigantescos. Então você tem aqui agora zilhões de quilômetros da superfície terrestre coberta, né, por água. Ora, um planeta que só tinha magma e a única forma de água era no estado de vapor, o que é que passa até agora, gente? Água também no estado líquido. Concordam comigo? Sim. Ah, então, Nildo, eu posso dizer que uma condição essencial para o surgimento da vida foi a presença de água líquida no planeta a partir de um dado momento? Com certeza, gente. A condição crucial, a condição determinante para o surgimento da vida no planeta foi que esse planeta, então, passou a um determinado momento a apresentar água líquida. Então, observe que duas condições decisivas: resfriamento do planeta e substituição, não, surgimento da água líquida. Essas foram as condições essenciais para que a vida surgisse. Aí, tudo bem. Olha o que nós temos, então, aqui agora. Quando, então, nós percebemos a formação dos mares orgânicos, milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros no planeta cobertos por água, nessa água, então, ou seja, nesses mares orgânicos, o que é que nós temos inicialmente? Nós temos muitos o que? Aminoácidos. Então, observem, muitos aminoácidos estariam aqui distribuídos nesses mares orgânicos. Ok. Esses aminoácidos, então, algumas moléculas dele, eles são envolvidos, portanto, por uma película de água, dando origem a um conjunto molecular que a gente dá o nome de coacervados. Então, deixa eu explicar aqui. Olha só. Digamos que isso aqui, gente, seja uma molécula de aminoácido, certo? Aí, de repente, olha o que a gente viu aqui. Essa molécula de aminoácido envolvida por uma película de água. Então, essa molécula de aminoácido envolvida por uma película de água recebe o nome coacervados. Alguns desses coacervados se agruparam, se organizaram, e ao se organizarem, deram origem a um segundo conjunto de substâncias,
conhecidas hoje como proteínas. Então, olha o que nós vimos aqui. Nós vimos, portanto, um monte de aminoácidos agrupados. Ó. Aí vocês estão percebendo que as moléculas estão se tornando cada vez mais complexas? Sim. E aí o que acontece? Algumas dessas proteínas, não todas, viu, gente? Algumas dessas proteínas, elas se transformam em um material com capacidade de formar cópias. Então, elas se transformaram em material replicativo. O primeiro material replicativo que surge é o RNA. Somente depois surge o DNA. Então, ó, o primeiro material genético dos seres vivos foi o RNA. Somente depois surgiram seres vivos com uma molécula um pouco mais complexa, que é o DNA. Então, houve uma época em que o planeta ficou conhecido como mundo do RNA. Ou seja, todos os seres vivos daquela época tinham como única molécula informacional, como único material genético, molécula de RNA. O DNA só vem depois. É tanto que o DNA é um pouco mais complexo do que o RNA, mostrando, portanto, que é resultante de um processo de evolução. Obviamente, gente, eu posso entender que esse primeiro material replicativo que surge, o primeiro material genético que surge, obviamente dá ideia ou dá origem aos primeiros genes. E esses genes, olha o que acontece com eles. Como o material orgânico aqui imperava nos mares orgânicos, eles ganham um envoltório lipoproteico. Quem é esse envoltório lipoproteico? Vocês conhecem? Alguma coisa na célula Não. que é um Nunca envoltório ouvi falar. lipoproteico? Com certeza, gente, Eu ó. lembro de estudar isso, mas não sei o que não. Com certeza o que a gente conhece hoje como membrana Plasmática. plasmática. Ah, Ora, Ah, quando você então tem um conjunto de informações genéticas envolvidas por uma membrana plasmática, é óbvio que a gente chega ao surgimento das primeiras, o que, gente? Células. Ah, Nildo, perfeito. Então a gente fez aqui uma linha do tempo. Então a gente precisa entender que, na verdade, aquele intervalo de 3,5 bilhões de anos que você colocou lá no início permitiu que acontecesse tudo isso aqui que você narrou, tanto nas imagens quanto agora nessa linha do tempo que você escreveu. Aí quando a gente voltar, depois do intervalozinho de 10 minutos que a gente tem agora, eu vou caracterizar para vocês como supostamente foram essas primeiras células. Beleza, gente? Ok. beleza. Então, 10 minutinhos, Ô, tio, 7h53 a gente volta, volta. volta um pouco para tirar um print da tela. Volto, sim. é, eu ia falar isso. Voltando, puxando, arrastando para o lado. Lembrando, ô Nildo, me explica de novo o que é essa parte azul. Aqui, gente, ó, essa parte azul são os mares primitivos, ou também chamados de mares orgânicos que se formaram. E aqui, essa parte em marrom, são as primeiras o quê? Rochas, frutos da solidificação do magma, ou resfriamento do magma. Nildo, Pode falar. você pode dar uma explicação rápida a partir de qual acervados, porque minha internet travou aqui e eu não consegui ver. Posso sim, mas é o seguinte, vamos dar um intervalo para vocês darem estirada na perna e a gente volta e retoma essa discussão. Pode ser? Claro. Pronto. Então, 10 minutinhos aí. 7h54 a gente volta.
Pronto, vamos lá? 10 minutinhos, passaram rápido. Foi. Rapaz, no piscar de olhos. Vamos lá, então. Então, uma dúvida aqui. Ô, Nildo, dá para você explicar novamente o que é um coacervado? Bom, vou pegar um exemplo aqui. Olha só. Digamos que eu tenha um mosquitinho, tá? Um mosquito bem pequeno. Aí eu pego um conta-gotas e vou pingar uma gota bem em cima do mosquitinho. O que é que vai acontecer? A gente vai perceber que a gota de água vai envolver o mosquitinho, ou seja, o mosquitinho vai estar dentro da bolha de água. Concorda comigo? Sim. Sim. Pronto. Isso é um coacervado. Isso é um coacervado. A mesma coisa aconteceu naquela época. Só que em vez do mosquitinho, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos, moléculas de aminoácidos que foram envolvidas por moléculas de água. Então, essas moléculas de aminoácidos envolvidas por uma película de água formou um complexo de substância orgânica que eu dei o nome de coacervados. Isso é um coacervado. E quando esses coacervados começaram a se tornar um pouco mais complexos, foram originadas proteínas. Então, observe que essa linha do tempo aqui mostra o que supostamente aconteceu no planeta Terra para a vida surgir. Bom, aí eu fiquei de caracterizar para vocês como seriam essas primeiras células, certo? Então, eu vou arrastar aqui para cima, para sobrar espaço. E aí eu vou explicar para vocês como seriam as primeiras células. Então, características das primeiras células. Poxa, não escreva mais bonitinho que sua letra está muito feia. Não tem problema não. A gente vai melhorar aqui. Desfazendo. Melhor apagar, né? Então tá aqui apagando mais rápido. Pronto. Então, vamos lá. Professor, Oi. Malu, eu vou ter que tirar sangue. Aí o pessoal do laboratório veio aqui em casa. Aí daqui a pouco eu volto, tá bom? Tá bom, minha querida? Olha só. Eu tenho aqui, gente, características das primeiras células que surgiram no planeta. Ok. Então vamos pensar. Busca uma imagem, Nildo. Vou pegar aqui agora. Essas células antes, gente, eram chamadas de células primitivas. Hoje a gente não utiliza mais esse termo. A gente substitui o termo primitivas por menos derivadas. Ou seja, aquelas células que menos sofreram transformações. Certo? Então, a gente, em vez de utilizar o termo primitivo, a gente utiliza aqui, a gente utiliza células menos derivadas. Cadê? Demora de carregar isso aqui, viu? Vou pegar isso aqui. Deixa eu agora aumentar para vocês aqui. Todo mundo então consegue visualizar? Sim. Bom, Sim. o que é que essas células têm em comum? Todas essas células, gente, elas são células extremamente simples. Por que são simples?
porque elas são procarióticas, anaeróbicas e heterótrofas. Por que procarióticas? Porque vocês percebem que a estrutura delas é totalmente destituída de qualquer tipo de endomembrana, tá vendo? Não tem organelas membranosas, apenas ribossomos. A única organela que elas vão ter aqui são ribossomos, mas não vão ter, por exemplo, a carioteca não vai existir, o retículo endoplasmático não tem, o complexo Golgi também não. Por isso que elas são procarióticas. Anaeróbicas por quê? Porque a atmosfera naquela época não tinha oxigênio livre. Não era uma atmosfera oxidante, era uma atmosfera redutora. Ou seja, essas células elas fermentavam, não realizavam respiração aeróbica, por isso que elas são anaeróbicas. E heterótrofas por quê? Porque elas não tinham a capacidade de produzir seu próprio alimento. Como é que elas conseguiam alimento? Elas absorviam matéria orgânica existente no meio. Então, por conta disso, pessoal, a gente caracteriza essas primeiras células como células extremamente simples. Que tipo de organismos, então, elas constituíam? Provavelmente, os primeiros habitantes da Terra foram as bactérias. Então, gente, assim surge a vida por evolução química gradativa. Difícil de compreender? Não, né? Com 90 nomes? Não. Não, mas, na verdade, a ideia é que, no final de tudo, a gente consiga entender por que são procarióticas, por que são anaeróbicas e por que são heterótrofas. Procariótica porque não apresenta um sistema de endomembranas no seu citoplasma, possui apenas ribossomos, o material genético está disperso. Anaeróbicas porque não utilizam oxigênio, até porque naquela época não tinha oxigênio livre. E heterótrofa porque não sintetiza seu próprio alimento. E como é que eles se alimentavam? Absorvendo matéria orgânica existente no meio, porque naquela época a matéria orgânica era abundante. Muito simples, né? Compreender. Então, se você passar aí, tentar passar na sua mente um filme, não vai ter muita dificuldade em entender isso aí, não. Belezinha, meu povo? Belezinha. Bom, aí o que Sim. acontece? Oi, pode falar, Aninha. Nossa, falei sim. Ah, ok. Então, veja só. É óbvio que a gente precisa entender o seguinte, que de lá, né, ou seja, da época em que essa vida surge até os dias de hoje, o planeta Terra mudou muito. Concorda? Sim, sim, sim. Sim. Bom, obviamente, se o planeta mudou, a vida ela precisou acompanhar. Não é verdade? Uhum. Sim. Bom, e para essa vida acompanhar, o que é que essa vida precisou sofrer? Por qual processo a vida então precisou ser Evolução? submetida? Evolução. Então a gente percebe, portanto, que houve, obviamente, uma evolução biológica. E aí, gente, é o seguinte: a evolução biológica, a gente sabe que representam transformações morfofisiológicas sofridas por uma espécie que vão permitir a adaptação dessa espécie a uma nova condição ambiental. Só que essas mudanças, elas não acontecem como passe de mágica. A evolução, ela é resultante de fenômenos biológicos, como mecanismos genéticos, mutação e recombinação gênica e seleção natural. Então, quando a gente percebe, portanto, que essa vida evolui, a gente sai de uma condição
exclusivamente procariótica. E hoje o que é que nós temos? Nós temos, portanto, uma diversidade. Ó. Então hoje a gente pode separar essa biodiversidade em 3 grandes grupos. Acompanhe aqui. Grupos que nós chamamos de domínio. Nós temos o primeiro domínio, que é o domínio bactéria, certo? Peraí que meu computador deu um tilt aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui fechar. Pronto. Nós temos aqui o domínio bactéria. Faz de novo, hein, Nildo? O domínio arquea e o domínio eucária. Pergunto para vocês aqui. A vida, ela aumentou ou diminuiu a diversidade? Aumentou. Aumentou. Vou perguntar uma outra coisa. Além de aumentar a diversidade, o grau de complexidade aumentou ou diminuiu? Aumentou também. Aumentou também. O tamanho de alguns organismos deve ter aumentado ou diminuído? Aumentou também. Aumentou também. Em alguns casos, aumentou também. Ou seja, olha só, nós saímos aqui de uma condição exclusivamente, primitiva. Tio, Pois não? licença, eu retornei para a aula, é Malu, eu já Tá coloquei bom, o som. Malu? Então vamos lá. Já deu condição totalmente primitiva. Aí a gente já tem uma primeira diversificação aqui. Domínio bactéria. Domínio arquea. E domínio eucária. Ô, Nilton, mas vem cá, presta atenção. Eu já tinha ouvido falar na divisão da biodiversidade em reinos. São 5 reinos, né? Reino Monera, Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Não é assim? Ô, Nildo, onde é que estão os reinos aí? Os reinos, gente, estão aqui, dentro de cada domínio desse. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para fazer um negócio bem organizado. Por exemplo, se eu pensar aqui no reino Monera, o reino Monera, ele se distribui tanto no domínio bactéria quanto no domínio eucária. Ou melhor, desculpa, arquea. Se eu pensar agora no reino protoctista, no reino fungi, no reino plantae e no reino animalia, todos eles estão dentro do domínio eucária. Então, hoje, a classificação moderna fala em uma categoria taxonômica que fica acima do reino. Que categoria é essa? O que eu chamo de domínio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Quando aparece aqui esse domínio bactéria, eu estou falando daquele grupo de procariotos que se dividem em eubactéria e cianobactérias. Ou seja, aquelas bactérias que são mais comuns, que eu encontro no solo, na água, dentro de um organismo, ou seja, em ambientes com condições mais amenas, certo? Agora, quando eu falo, vou voltar aqui, isso aqui é um baby, gente. Esse quadro tá ficando meio maluquinho. Agora, quando eu falo no domínio arquea, o domínio arquea
fala daquelas bactérias que são extremófilas, as bactérias que gostam de altíssimas temperaturas, as bactérias que gostam de ambientes extremamente ácidos, as bactérias que gostam de ambientes altamente salinos ou ambientes onde a pressão atmosférica é muito elevada. Estão lembrados disso, gente? Lá do 7º ano de vocês? Lembrar, eu não lembrava, Não. agora eu relembrei. Agora lembrou. Nildo, então você está falando então da classificação biológica atual. A classificação biológica atual divide toda a biodiversidade em 3 grandes grupos ou 5 reinos. Quais são os 5 reinos? Monera, Protoctista, Fungi, Metáfita e Animalia. Ou se você quiser falar em domínios, você fala em 3 domínios: domínio bactéria, domínio arqueia e domínio eucária. Então, o que é que eles têm em comum aqui? Domínio bactéria e domínio arqueia são todos os organismos procariotos. Agora, todos os reinos do domínio eucária, todos são eucariotos. Ou seja, células altamente o quê? Complexas. Se são procariotos, gente, obrigatoriamente eles são compostos por uma única célula. Agora, quando você chega no grupo eucária, você descobre que existem seres tanto unicelulares quanto seres multicelulares. E aí eu pergunto para vocês, por que somente no domínio eucária surgiram os seres multicelulares? Uma boa pergunta. Mais complexo. Exatamente. Porque uma vez a célula sendo mais complexa, permitiu, portanto, gente, que essas células atingissem um grau de especialização. Por que isso? Porque as células eucarióticas, vocês sabem que são dotadas de uma série de organelas que vão desempenhar uma função específica. Quando então essas organelas surgem, as células passam a metabolizar melhor, porque ela passa agora a ter setores que vão ser responsáveis por funções específicas. Vamos imaginar uma empresa. Aí você tem uma empresa onde, na verdade, uma pessoa só faz tudo. Uma pessoa só faz tudo. Essa empresa funcionará de uma forma eficiente? Não? Com certeza não. Pode até começar no início, agora lá na frente a coisa vai emperrar. Agora, quando você tem uma empresa em que você consegue perceber que há uma divisão de setores, onde cada setor cuida da sua função, a empresa funciona muito melhor. E aí ela vai tender a se especializar e se tornar cada vez mais eficiente. Logo, é o que aconteceu com a célula. Enquanto você tinha uma célula que não tinha nenhum tipo de compartimento, como a célula procariótica, você tinha uma vida, como é que eu posso dizer, bem simplória. Os seres eram todos procariotos e só poderiam ser formados por uma única célula. Agora, quando a célula se transforma e a partir de procariotos surgem células eucarióticas, as células então vão se organizar melhor, vão ter uma divisão de trabalho dentro delas, e isso faz com que o mundo eucarioto seja constituído tanto por seres formados por uma única célula, quanto seres formados por mais de uma célula. Então você pega aí um ser humano, por exemplo, que é um animal extremamente complexo, a gente vai encontrar aí aproximadamente 40, 50 trilhões de células, a depender do tamanho, né, desse ser humano. Então observe como a gente sai de uma condição onde a vida se manifestava apenas em uma célula e passa a ter seres que são formados por trilhões de células. Isso graças ao surgimento da célula eucariótica.
Ok, galerinha? Ok. Bom, Ok. então o Tipo, que é isso? Oi, diga, eu Yasmin. não entendi muito bem o que são, tipo, esses tipos de células simples. Você não deve estar lembrado, né? Mas vamos lá. Vou fazer um desenho aqui. Olha só. Se a gente pegar aqui uma bactéria e ampliar essa bactéria alguns milhões de vezes, ela vai se apresentar assim, ó. Aí eu vou abrir essa bactéria para a gente aqui analisar. Aí quando eu abrir essa bactéria, eu vou perceber que ela tem, ó, uma parede celular, que é uma membrana esquelética, né, externa. Aí por dentro dessa membrana esquelética, ela tem a membrana plasmática, que está aqui, ó, em vermelho aqui por dentro. Isso aqui é uma bactéria. Ah, gente, tem uma série na Netflix, bala, chama-se Cell at Work. É um anime. Quem puder assistir. Como assim? Tá na minha lista. Oi? Calma. Tá na lista que eu vou assistir. Nossa. Pronto. Cell at Work. Então, tá lá na Netflix. São vários episódios, obviamente, né? Uma série. Aí o que acontece? Então aqui, Yasmin, ó, o que é que você está vendo aqui em preto? A parede celular da bactéria. O que você está vendo aqui em vermelho? A membrana plasmática dela. E lá no centro, o que é que você tem? Você tem apenas, ó, o material genético dela disperso no citoplasma. Isso aqui é o DNA bacteriano. Pronto. Algumas bactérias podem apresentar ainda um outro DNA circular. Um outro DNA circular. Chamado de plasmídio. Vou colocar aqui daqui a pouco. Ó. E aí, como única organela, o citoplasma dela vai apresentar apenas ribossomos. Vários ribossomos espalhados pelo citoplasma. Pronto. Agora, quando você pega uma célula eucariótica, primeiro, já começa pelo tamanho. A célula eucariótica, ela é muito maior. Aí eu vou abrir essa célula para a gente analisar aqui. Então a gente está vendo aqui, ó, a membrana plasmática dessa célula. Aqui são aquelas proteínas, ó, da membrana. Deixa eu pintar essa Parece um membrana. bolo. Deixa eu pintar essa membrana aqui para destacar. Isso aqui é membrana plasmática, ó. Tudo isso aqui é amarelo. E o bom aqui é que esse piloto nunca seca. Então, em amarelo, Nildo, é um envoltório da célula lipoproteica, é a membrana plasmática. Quem vai estudar isso aqui lá na frente? Pode ficar tranquilo. Bom, quando você vai, então, para o interior da célula, a gente percebe, por exemplo, que lá no interior existe, ó, o núcleo. E esse núcleo também é envolvido por uma membrana. Abri o núcleo para você. Pronto. O que é que você tem nesse núcleo? Você tem nesse núcleo
que essa célula, esse negócio trava. Que saco, viu? Querem fazer um negócio coloridinho, bonitinho. Travou. O que você tem nesse núcleo? O material genético da célula. Aí você ainda tem aqui, ó, uma estrutura chamada de nucleolo. E aí você pode ter aqui, ó, um conjunto de canais membranosos contendo ribossomos, um conjunto de canais de membrana lisa sem ribossomos, um conjunto de sacos lipoproteicos de onde se desprende vesículas, mitocôndrias, lisossomos, fazer de outra cor aqui agora, peroxissomos, tá vendo? Centríolos. Puxa, Nildo. Beleza. Aí eu pergunto, gente, quando você vai observar, ó, aqui você tem apenas parede celular, depois membrana plasmática. Esse material genético recebe o nome de nucleóide. Aqui o DNA circular é o plasmídio. E a única organela que você tem aqui são os ribossomos. Aqui não. Você vê. Deixa eu subir aqui para a gente visualizar. Na célula da direita de vocês conseguem enxergar em vermelho o núcleo organizado. Isso aqui é o retículo endoplasmático granular. Aqui, lisossomos. Aqui, mitocôndrias. Aqui, complexo golgiense. Aqui, centríolos. Aqui, peroxissomos. Aí eu pergunto para vocês, comparando assim rapidamente, qual é a célula mais complexa, Yasmin? Oi? Quando você compara essas duas células, qual é a organização mais complexa? É a outra aqui. Peraí, como é o nome dela? A da direita, né? A da direita. Essa aí. Sim, a da direita. Ah, Nildo, quando eu comparo a da esquerda com a da direita, a da esquerda é bem simples, a da direita é mais complexa. Então, Yasmin, eu vou dizer o seguinte, que essa célula aqui, ó, da direita, é procariótica. E essa aqui? Eucariótica. Uhum. Bom, ô Nildo, o que é que você quer dizer com nucleóide? Esse nucleóide, gente, representa o que a gente chama de DNA disperso. É o DNA disperso. Ou seja, ele se espalha no citoplasma. Ele não está delimitado por uma membrana chamada de carioteca, como está aqui, ó. Ó a carioteca aqui em vermelho, tá vendo? Delimitando o material genético na célula eucariótica. Aqui não, ele está solto. Ele está se misturando ao conteúdo citoplasmático. Então, por exemplo, isso aqui, gente, poderia representar a célula de uma bactéria. Essa aqui poderia representar a célula de um animal ou de um protozoário. Por que não pode representar a célula de um vegetal? Porque célula vegetal, além da membrana plasmática, tem parede celular e no interior dela tem também cloroplastos, o que não aparece aqui porque eu não coloquei. Isso aqui é uma célula eucariótica de que tipo? Ou de animal
ou de protozoário. Belezinha, meu povo? Belezinha. Beleza. Querem perguntar alguma coisa? Não. Ó, Não era de animal ou vegetal? não entendi. Como é que é a célula vegetal? Uma célula vegetal. Uma célula vegetal, você vai acrescentar a essa estrutura aqui animal as seguintes partes: uma parede celular por fora da membrana plasmática, e no citoplasma você vai colocar cloroplastos e vacúolo e vai retirar lisossomos, porque a célula vegetal não tem lisossomos. Certo, Murilo? Certo, entendi, Léo. Obrigado. Ó, você coloca uma parede celular por fora da membrana plasmática, aí você, dentro da célula vegetal, coloca ainda cloroplastos e um espaço grandão chamado vacúolo e retira lisossomos, porque célula vegetal não tem lisossomos. Oi, Mi. O que são células anaeróbicas? São as células que não realizam respiração aeróbica, ou seja, não utilizam oxigênio, elas fermentam. E heterótrofas? Heterótrofas ou heterotróficas, não sintetizam seu próprio alimento, necessitam de outros organismos para se alimentar. Nós animais, por exemplo, nós somos heterótrofos, porque a gente precisa de outros organismos para se alimentar. As plantas, elas são autotróficas ou autótrofas. Por quê? Porque fazem fotossíntese. Sim, ok. Tranquilo? Yasmin, tem na página 20. Isso. Aí, ó, é o seguinte, pessoal. A ideia é que vocês agora façam reflexão sobre esse primeiro capítulo trabalhado, né? E aí, com certeza, vocês vão ter ainda dúvidas, e nas demais aulas, então, vocês vão tirar essa dúvida. E o que vai acontecer? Na nossa próxima aula de biologia, a gente parte para um novo capítulo. Ou seja, a gente vai dar agora ênfase ao estudo da composição química dos seres vivos. Certo? Certo. O senhor pode botar livro e tirar print na baixa dos reinos? Posso sim. Vou voltar aqui. Então, arrasta para baixo. Não é assim? É. Ó, eu tenho que entender aqui, só para facilitar. Ô, Nildo, que reino eu tenho aqui? Aqui você tem, ó, reino Monera. Na verdade, vou colocar a seta ao contrário. Só para você entender. Porque fica parecendo que a bactéria, o domínio bactéria está dentro do reino Monera. É o contrário. Ó. Então tá aqui. O reino Monera está aqui dentro. Ó. Pronto. O reino Monera também está aqui dentro. Tio, Só um minuto. O reino Monera também está aqui dentro. Ou seja, o reino Monera se divide entre dois domínios. Pode falar, Malu. onde estão as algas marinhas mesmo? Vamos lá agora. Aí, Nildo, é o seguinte. Observe. Quando eu falo, então, agora, no domínio Eucária, o domínio Eucária, ele representa os seguintes reinos. Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Então, observe. Se eu falo de protoctista, esse reino engloba algas unicelulares e multicelulares e mais os protozoários. Fungi, os fungos. Plantae, os vegetais. E Animalia, todos os animais.
Não confundir, gente, as antigas algas azuis. Algas azuis são cianobactérias, que estão aqui, ó, no domínio bactéria, tá certo? Nem se utiliza mais esse nome algas azuis. Hoje a gente fala cianofícias ou cianobactérias. Então, as algas unicelulares e multicelulares estão aqui, Malu, ó, no reino protoctista. Tá certo? Tá certo. Bom, aí o que acontece? Próxima aula de biologia, a gente começa a estudar, portanto, a composição química dos seres vivos. Vamos analisar cada componente químico que vai fazer parte da matéria viva. Beleza, meu povinho? Beleza. Aí é o seguinte, só para a gente alinhar, né, o que a gente discutiu, certo? A gente vai resolver aí ao longo da semana aí, tá? Não se pressa não. A parte de testando seus conhecimentos, páginas 23 e 24. Pode ser? Claro. Ah, e só para fechar aqui, ô Nildo, e aqueles caras, onde é que eles estão? Estão aqui, ó, à parte. Por que estão à parte? Porque eles são acelulares. Eles não entram em nenhuma dessas categorias aqui. Beleza, meu povo? Beleza. Então, gente, amei mais uma vez a aula com vocês. Uma turma altamente participativa, colabora bastante com o nosso trabalho, tem uma bagagem absurda, são curiosos, que o mais importante de tudo para a gente aprender é isso, é ter curiosidade. Continuem assim, que estão no caminho certo, e a gente se vê na próxima aula com Química agora. Tá certo, gente? Hoje foi a página 23 e 24. Ok. Tá? Pra vocês. Isso, Mi. Testando seus conhecimentos. 2, 3 e 2, 4. É pra casa, tio? Isso. Tá. Tá bom, gente? Tchau, tio. Beijo. Uma boa manhã de aula para vocês. Tchau, tio. Tchau. Valeu, galerinha. Tchau. Foi massa a aula. Tio. Tchau, tio. Tio, é pra mandar foto? É interessante. Agora, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma sala lá no portal. Tá certo? Ok. Pronto. Tchau. Beijo, Ana.